Exatamente, é o que eu tô imaginando. Como se fosse assim, esse daqui vem daquela região ali, ou seja, meio que sem estudo, sem educação, sei lá o quê. Esse daqui vem daquela outra, aqui tem um pedigree diferente e tal. Você acha que tem alguma relação com o fato de ele ter sido elencado como a pessoa que vai ser o tesoureiro do grupo, que vai cuidar do dinheiro, que geralmente é uma posição que exige talvez um pouco mais de conhecimento técnico, assim? Sim, principalmente porque essa é uma incógnita que eu mesmo tenho. Tá. Jesus tinha um outro bom tesoureiro ali, que era Levi Mateus. É verdade, era o ofício dele, né? Era o ofício dele. Por que Jesus deixou ser Judas? Será que Jesus não percebia que Judas estava roubando? Será que Jesus também foi enganado? Judas estava roubando? Tava, quer ver? Olha o que a Bíblia fala isso? aqui. Vai ver. Vou mostrar aqui no livro de... Tinha uns quebra-pau aí. Tinha uns quebra-pau. O cara tinha caixa 2, mano, no Ministério de Jesus. Que loucura isso, né? Essa foi boa. Aqui fala que... Quer ver? Deixa eu só pegar aqui o momento que fala que Judas roubava do grupo, quando ele foi reclamar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou citar aqui a passagem enquanto eu estou buscando para ficar mais rápido. Quando Jesus foi ungido por uma mulher na casa de Simão, Judas Iscariotes... João 12,6. João 12,6. Judas Iscariotes reclamou e falou o seguinte... Esse perfume podia ser vendido e dado para os pobres, porque Judas roubava. Aí a Bíblia diz aqui, olha, é Judas 12, verso 6, tem razão. Ele disse isso porque ele, Judas, tá falando de Judas. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Caraca! É porque tinha alguém com um perfume muito caro e tá despejando o perfume pra honrar ali, a né? Jesus. E aí vem Judas cuidar do dinheiro e fala, meu Deus, não! Aí você fala, não, por que não? Aí fala, não, porque era melhor vender e dar pros pobres do que fazer isso. Entendi. Mas porque ele era ladrão. Não porque ele estava preocupado. Aí algumas perguntas pipocam na mente. Será que Jesus não sabia que ele estava roubando? E vou depois falar que Jesus cuidou dele até o último instante para ele arrepender, tá? Então, Eu tenho uma dúvida sobre isso. É possível enganar Jesus? Pois é, eu creio que não. Jesus conhecia o coração das pessoas. Tipo assim, ele sabia do Judas, ele sabia do final, desde o início? Sim. Sempre. Só que ali, por que Jesus deixou Judas continuar roubando se ele sabia? Eu vou responder em dois momentos. Letra A. Jesus deixou Judas roubando até o final pelo mesmo motivo que Deus ainda deixa o diabo vivo até hoje. Ou seja, Deus sabia quando o diabo estava fazendo Lúcifer estava fazendo toda a tragédia no céu, Deus deixou por quê? Primeiro, para que se revelasse o verdadeiro caráter dele. Segundo, para esgotar ao máximo a chance de arrependimento. Hoje eu não creio mais que o diabo tenha arrependimento, mas eu digo assim, quando ele começou a rebelião no céu, houve um momento que ele poderia voltar atrás. Então Deus já não destruiu de cara, porque Deus deu etapas. Eu não vou deixar você ir por dois motivos. Ou você se arrepende, eu estou te dando uma oportunidade, ou senão você vai revelar quem você realmente é. Então Jesus com Judas, ele deixou, primeiro, para ir com Judas até o final, depois a gente pode voltar a esse ponto, até o final ele lutou com Judas para Judas se arrepender, e segundo, para deixar Judas revelar. Aí agora eu vou dar uma suposição. Só um pequeno PS aqui. Uhum. E pelo que eu vejo, Jesus, a forma que ele tinha de tratar os outros, geralmente não era pela repreensão, era pela bondade que constrange os outros, né? Exatamente. Então, ao invés de na repreensão ali, Judas, ele foi bondoso até o final. Exatamente. Então, e você vai ver, vou revelar um negócio aqui que você vai ver que foi bondoso mesmo. Uhum. Agora, por que não Levi Mateus? Eu imagino que sendo Judas da Judéia, então lembra o exemplo que eu dei lá do pessoal falando que um galileu não podia nem ler a Torá em público, que ia ofender a Deus com seu sotaque, pronunciando mal o nome de Deus e ofender os anjos e tudo mais. Não prestava. Você tem vários textos judaicos antigos do Talmud, da Mishnah, da Guemará, Flávio Josefo, filho de Alexandria, todo mundo falando que a Judéia era pejorada pelo sotaque deles, pelo jeito deles, pelo comportamento deles. Eu vou dar um exemplo sem endossar a piada. Repito aqui para ficar bem claro para você. Vou dar o exemplo sem endossar a piada. Há muita crítica, e eu até acho nociva e descompassada, ao nordestino. Principalmente o baiano.
pessoal fala que baiano é vagabundo, que baiano não gosta de trabalhar. Quando você faz um erro no trânsito, é baianada e tudo mais. E os baianos ficam ofendidos e com razão. Primeiro que se você for a Salvador 7 horas da manhã, o trânsito está caótico, todo mundo correndo atrás do seu prejuízo, igual São Paulo. Então, são piadas que caem na cultura popular, mas estão longe de ser a verdade. Mas permita-me usá-la apenas para ilustrar. O pessoal fala muito de baianada e tudo mais. Naquela época, falava dos galileus. Entendi. E o preconceito chega a tal ponto que se o sujeito falar o seguinte: eu sou formado na escola de administração da USP. Uau! E você? Eu fiz administração na escola de Feira de Santana, na Bahia. Você vê que o peso já é outro. Uma zoada, né? Já dá uma zoada. Naquela época, esse peso era com os galileus. Você entendeu? As piadas eram sobre os galileus. A religião de segunda categoria era dos galileus. O lugar que tem mais delinquente era dos galileus. E se tinha um lugar que o Messias não podia ter vindo dele, era da Galileia. Aí Jesus, para quebrar todo o establishment, ele nasce na Judeia, em Belém, mas ele é criado na Galileia. E na pior cidade da Galileia, que era Nazaré. Tanto é que quando Filipe e Natanael se encontram ali e tudo mais, né, para pregar sobre Jesus, os primeiros discípulos no Evangelho de João, a primeira pergunta que faz é o seguinte: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando o pessoal fala assim, achamos o Messias. Messias? De onde ele veio? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você tá entendendo? Então, assim, quando você fala assim, cara, eu trouxe agora um especialista em economia para gerir. De onde que ele veio? Da Universidade de Uganda. Assim, os caras viessem de Harvard, do MIT, de Uganda. Vai ter uma pejoração. Sim. Na época era a mesma coisa. Então Judas era o único que tinha pedigree. E Mateus? Mateus também sabia. Mas Mateus era cobrador de impostos. A gente vê os 12 discípulos assim nessa imagem de Leonardo da Vinci, todo mundo bonitinho ali, mas o pau deveria quebrar. Sabe o que significa? O que significava na época Mateus está no grupo? Teve um outro que Jesus chamou também, Simão o Zelota. Os Zelotas eram justamente o grupo que queria combater Roma e os cobradores de impostos. Quem que eram os cobradores de impostos? O Levi e Mateus, né? Os publicanos. Eram aqueles comprados. Era do meu próprio povo que ficava a serviço de Roma para cobrar impostos. Eram ladrões corruptos. Eram os opressores. E os zelotas eram os que queriam pegar em espada, arrebentar com tudo, acabar com tudo. Vamos botar fogo. Che Guevara. Então é como se Jesus colocasse Lula e Bolsonaro no mesmo grupo ali para ser discípulo dele. Fofinho, né? Ia ser uma... Maravilhoso. Enfim. Não, eu tô ia falando falar umas sério. coisas aí. O pau devia quebrar entre eles ali. Aí eu imagino agora perguntando a vocês. Isso é uma troca de cadeira, Você acha que... exatamente. Você acha que naquela circunstância o pessoal ia aceitar Mateus como o tesoureiro do grupo? Jesus pode até ter te aceito. Beleza, mas não conversa comigo não. Eu gostei muito que o The Chosen, eles colocam isso, né? Tem uma hora lá que o Mateus vai fazer as pazes com Pedro lá no final e o Pedro tem dificuldade, tem raiva dele. Aquilo ali foi muito bem retratado, porque deveria ser assim. A gente pensa os discípulos todos bonitinhos ali, tal, igual um time de futebol. Não, eles tinham raiva. Então eu imagino que havia tanto preconceito que se Jesus colocasse Mateus como tesoureiro, os outros não aceitariam. Então ele falou, então o que vocês acham? Judas! Então Jesus, tá bom. Deixa ser Judas. É tipo uma Vocês empresa, vão aprender. né?